A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando para que nós possamos aprender contigo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 5, do verso 18 até o 6, 81. Que diz o seguinte: nós estamos lendo sobre toda a história de Israel e aqui a gente está vendo algumas guerras que houveram por dominação de territórios. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os agarenos, contra Getur, Nafis e Nodabe. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Seinir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes, de grande reputação e chefes de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Assíria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Ala, Habor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Isso, novamente, quem está escrevendo o livro de Crônicas é o cronista, alguém que é pós-exílio de Judá, da tribo de Judá. Então, nesse momento, até então, as tribos de Ruben, Gad e Manassés estavam vivendo como na região que os assírios conquistaram. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias como sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos levitas listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amassai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel.
Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhe haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali, junto de seus filhos. E aqui ele está falando dos filhos de Levi, e muitas pessoas acham que os levitas, as pessoas usam os músicos das igrejas atualmente, que chamam de levitas. E esse talvez é um versículo que possa trazer essa impressão, porque os homens de Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, e aqui ele está colocando os levitas. Mas a gente tem que entender lá na época de Moisés, quando foi definido o que os levitas seriam responsáveis, e eles seriam responsáveis por toda a organização do templo do Senhor, tanto a parte estrutural quanto a parte de reforma, a parte a parte de rituais, no sentido de os sacrifícios, quem seriam feitos, quem receberia as ofertas, como que elas seriam utilizadas, tanto a parte também de justiça, porque as causas que o povo tinha como dúvida eram levadas até o sacerdote para que ele pudesse julgar essa causa. Então, não eram simplesmente pessoas responsáveis por música, mas eram pessoas responsáveis por fazer com que todas as atividades do templo funcionassem normalmente. Então, hoje seria, se nós fôssemos levar ao pé da letra o que são os levitas, eles são mais do que os músicos da igreja, mas são todos aqueles que estão na igreja. 32. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão reconstruiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali, junto de seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. O antepassado de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Toá, Zuf, Eucana, Maate, Amassai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Issar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baacéias, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etã, Zima, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etã, do clã de Merari. Os antepassados de Etã foram Quise, Abdi, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas do tabernáculo, a casa de Deus. Aqui novamente falando, né, que os seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, o que eu acabei de dizer sobre a tarefa dos levitas. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso, e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abisua, Buque, Uzi, Zeraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimás. Este é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom, em Judá, e as pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jofoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes.
E do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Issacar, Asser, Naphtali e da região de Bazã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma das cidades de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gézer, Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã, em Bazã, e Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar, receberam Quedes, Dabirate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Asser, receberam Massal, Abdon, Ucoque e Reobe, cada uma com suas pastagens. No território de Naphtali, receberam Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Joquineã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, de fronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens. E aqui, novamente, a gente tem toda essa descrição das cidades. E por que isso é importante? Porque você tinha em Israel a lei de que as cidades elas não eram dadas e podiam ser comercializadas. Existiam sempre, depois de 50 anos, as tribos, ou as cidades, os territórios voltavam para cada pessoa que tinha originariamente essa terra. Então, por isso, essa grande importância em dizer detalhadamente que cidade que tinha ficado para quem. Lembrando também que o povo entrou, todo o povo de Israel chegou do Egito na Terra Prometida e eles precisavam saber para onde que eles ficavam. E essa divisão foi feita da maneira justa, definida por Josué, e assim era importante que tivesse esse registro, para que eles soubessem exatamente onde que cada um poderia morar, o que cada um teria direito. É como se fosse hoje, nós temos o cartório e talvez quem tem uma casa, ele tem um registro nesse cartório e o cartório comprova que aquela casa, aquele apartamento, aquela terra, aquele terreno pertence a tal pessoa. Dessa mesma forma, esses escritos eram o que determinavam que tribo que receberia qual território. Por isso era tão importante. Atos 26, do 1 ao 32. Nós voltamos agora para a história de Paulo. Então Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa, lembrando que os líderes dos judeus e os sacerdotes estavam tentando matar Paulo, estavam tentando conseguir que Paulo fosse morto, fosse julgado, e de alguma forma a tentar convencer as pessoas que estavam mantendo Paulo preso que liberasse ele para que ele fosse morto. Paulo fez a solicitação de o julgamento ser feito por César, e isso fez com que ele tivesse que ser julgado de forma especial. Então, Paulo, utilizando os recursos que ele tinha inteligentemente, e ele estava
além de estar sobrevivendo, a não estar caindo nas armadilhas dos líderes, ele estava tendo a oportunidade de cada vez mais pregar do evangelho para pessoas influentes, para pessoas grandes. Ele estava espalhando as sementes do reino de Deus. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa, desde a infância, entre o meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. E aqui você vê que aquele mesmo Paulo que perseguia com violência foi o Paulo que depois recebeu a violência na sua própria carne por estar servindo a Jesus. E imagino qual que deveria ser o pensamento dele, sabendo que ele mesmo causou tanto mal a tantas pessoas por conta da fé delas. Verso 12. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. E aqui ele está falando mais intensa que o sol, justamente para dizer que não foi que ele olhou para o sol e ficou cego. Uma luz apareceu diferente do sol, ele sabia o que era o sol, ele estava no meio-dia, ele sabia em que posição que o sol estava e ele sabe que a luz que apareceu para ele não foi o sol. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial e anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Lembrando que aqui só essa parte é interessante, que ele está falando aqui, dizendo que todos devem se arrepender, voltar-se para Deus. Isso aqui é uma das ações que nós precisamos fazer ou que nós fizemos quando nos convertemos. Arrepender das nossas boas obras. E por meio de suas boas obras, mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. E aqui reforça que não são as boas obras que fazem com que nós nos voltemos para Deus. Ao contrário, nós primeiro nos voltamos a Deus, nós nos arrependemos, o nosso coração é transformado. E isso faz com que nós tenhamos boas obras. Por amarmos a Deus, nós fazemos coisas que agradam e deixamos de fazer coisas que o desagradam. Nós travamos uma luta contra a nossa carne, para que nós possamos cada vez mais agradar ao Senhor. Então, as obras, elas são uma consequência
daqueles que têm o coração voltados para Deus. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até esse momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes, que é o que eu falei aqui novamente. Paulo não deixava de pregar o evangelho independente de onde ele estava. Ele cria que aquilo que ele estava passando, o lugar onde ele estava, a prisão onde ele estava, era uma oportunidade para ele pregar o evangelho de Deus para outras pessoas. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto a judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Salmo 6, do 1 ao 10. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virá me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inunda a cama de tanto chorar e de lágrimas eu a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Salmo bonito. Provérbios 18, 20 até o 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer a morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Olha que interessante o poder que a nossa língua, que a nossa palavra tem. A língua tem o poder para trazer morte ou vida. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? São palavras para abençoar ou são palavras para amaldiçoar? Mesmo que talvez você não perceba o que está saindo da sua boca, você tem prestado atenção nas palavras que têm o poder de trazer a morte ou vida? Uma coisa é certa: aquilo que a gente falar, nós teremos que arcar com as consequências daquilo que falaremos, seja aqui nessa terra ou seja na próxima. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que achem morada em sua vida. Vamos terminar esse momento com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe para que possamos memorizar, para que possamos internalizar todos esses ensinamentos. Abençoa o nosso dia para que nós possamos trabalhar, estudar, descansar ou fazer os nossos afazeres guiados por Tua presença, guiados por Tua forte mão. Senhor, nos ajude a lutar contra os nossos pecados para que nós possamos estar cada vez mais próximo de Ti. Senhor, nos dê
ousadia para pregar o seu evangelho, para que da mesma forma que Paulo fez, aonde quer que eles estivessem, nós possamos pregar o teu evangelho. Nos dê também sabedoria, assim como Paulo tinha, inteligência, estratégia, para que nós possamos expandir o seu reino de uma forma eficiente, de uma forma que te agrade, de uma forma que seja conforme a tua vontade. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, que estão doentes, enfermos, para que o Senhor traga cura, traga regeneração. Abençoe os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nesse hospital, para que eles possam trazer, Senhor, alento para aqueles que estão lá nesses leitos, nessas camas. Senhor, nos traga o sustento para que nunca falte para os teus servos. Senhor, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.